primeira coisa que ele começa a dizer aos discípulos é que ele vai morrer e que a vida até ali que estavam a levar em comum vai terminar. E os discípulos ficaram tristes, tal e qual como nós sempre quando um ciclo termina, e principalmente se ele é bom, nós ficamos tristes e pensamos que é o fim. Mas o fim de alguma coisa não é o teu fim, é o início de uma nova fase, de algo novo que irá acontecer. Ele vos dará outro Consolador que irá ficar convosco sempre, em qualquer circunstância. Não apenas habitará convosco, a promessa é estará em vós. Lhes dá uma visão diferente, uma visão superior. Os convida a ir com eles e eles largam tudo, agarrados a essa visão, creem nessa visão e começam a caminhar com Jesus e eles vivem algumas coisas extraordinárias. Jesus para eles era tudo, era fonte de sabedoria. Jesus para eles era fonte de provisão. Jesus para eles era uma fonte de coragem. A palavra consolador no grego é parakletos. Era um termo usado na linguagem judaica para indicar o advogado de defesa. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que está connosco. Ele era o primeiro Consolador. Virá outro como eu, para defender a vossa causa. Alguém chamado para prestar socorro. Alguém chamado para estar ao lado, para nos ajudar. É aquele que está pronto a fornecer força, a fornecer coragem, sabedoria. O outro Consolador, que ele deu por um nome Espírito Santo, ele é alguém que vai estar convosco também, para sempre. Vai ser um amigo especial, um professor maravilhoso, um companheiro bem real. O Espírito Santo, igreja, não é uma força. O Espírito Santo não é uma influência. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo estava lá no princípio, quando os céus e a terra foram criados, quando o homem foi criado. O Espírito Santo estava lá quando Jesus foi concebido no ventre de Maria. Ele é Deus conosco. Jesus veio à terra para cumprir uma missão, para ir à cruz, pagar pelos nossos pecados e ser a causa da nossa salvação e vencer a morte. A morte foi vencida. A morte não é um lugar de derrota, é a passagem para a vida eterna com Jesus Cristo. Ele vai ser melhor porquê? Porque aquele que virá, ele não vai estar limitado ao espaço. Ele está a operar em todo lugar, nos corações de homens e mulheres que abriram seu coração para ele. E essa era a dimensão que eles não conseguiam jamais imaginar. Esta foi a promessa de Deus para aquela gente e para todos aqueles que nele crerem. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, há aqui um dominador comum, que é o Espírito Santo na vida desta igreja. No meio da perseguição, no meio das dificuldades, esta igreja, ela era forte, ela avançava, eles se movimentavam com poder, eles falavam com autoridade, o poder de Deus se manifestava, milagres aconteciam. Diz a Bíblia que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Há um dominador comum, o Espírito Santo era sobre eles. O tal outro Consolador que Jesus falou, que Jesus prometeu, e aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Estamos a falar de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que nos ajuda a perseverar, a permanecer, a perdoar, a amar, a fazer aquilo que Jesus nos ensinou para fazer. Nos dias de hoje, há uma estratégia de Satanás para frustrar os propósitos de Deus, que é levar os crentes a ignorarem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, ele diz que estará convosco para sempre. E a partir de Atos 2, ele foi derramado sobre aquele povo. E quando tu recebeste Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus entrou na tua vida.
O Espírito Santo, ele é chamado o Consolador. Por quê? Primeiro, porque ele é aquele que dá consolo. Independentemente daquilo que tu possas estar a passar, independentemente daquilo que tu possas compreender ou não compreender, há uma promessa pela qual nós não devemos abdicar dela. É que no meio de toda essa tribulação, Deus está contigo. Que isto não seja um slogan, mas que seja uma verdade bem estabelecida no nosso coração. O Espírito Santo, ele é chamado o Consolador, porque ele é aquele que nos dá força. O Espírito Santo é aquele que fortalece as nossas fraquezas. A nossa vida sem Deus não fará sentido. Mesmo numa decisão errada do filho pródigo, mesmo a passar fome, foi o Espírito Santo que falou ao coração dele e que o trouxe de volta à casa do Pai. O Espírito Santo, ele é aquele que é o Consolador. E ele vai nos fortalecer nas áreas que nós somos vulneráveis. Vai nos fortalecer contra o pecado. Vai nos fortalecer e ajudar a perseverar. O Espírito Santo, ele é o Consolador, porque ele é aquele que nos dá esperança. Não é o fim. Para José foi o fim a rejeição? Não. Foi o fim e parar a prisão? Não. Deus tinha mais para ele. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando vão parar à fornalha do fogo, foi o fim para eles? Não, foi o início de uma nova era. Deus está contigo. Por mais difícil que possa ser aquilo que tu estás a viver, Deus consola-nos, Deus nos dá força e nos dá ânimo e coragem e esperança para nós conquistarmos esta nova terra, o que está lá à nossa frente, em nome de Jesus. Deus é a nossa solução. E quando esses tempos de grande obscuridade acontecem, lembrar, Ele nos dá capacidade para continuar a conquistar, porque o fim de alguma coisa não é o teu fim. Deus está connosco. O Espírito Santo é o nosso Consolador.